Olá pessoal, dando continuidade à nossa aula de cálculo 1, noções sobre limite. Na aula passada eu deixei um exercício para vocês resolverem, que era o seguinte: escrever a equação da reta R tangente à curva y igual a x² no ponto x igual a 3. Temos aqui um esboço da situação, o gráfico da curva, a reta tangente à curva no ponto em que x é igual a 3. E o que a gente observa nessa situação? É que o ponto da curva em que x é igual a 3 também está sobre a reta, e que esse ponto é a única intersecção entre a reta e a curva. Então o que é que falta para a gente poder escrever a equação da reta R? Falta o y do ponto e falta o coeficiente angular da reta. O y do ponto, como o ponto está sobre a curva, a gente obtém usando a equação da curva. E o coeficiente angular, a gente, como verificamos na aula passada, vai precisar ser calculado um limite, né? Então, obtendo primeiro o y do ponto. O ponto está sobre a curva, basta no lugar do x a gente escrever o 3, então vai ficar y igual a 3², que é 9. Temos então que o ponto 3, 9 está sobre a reta R. E, para obtermos o coeficiente angular da reta, basta resolvermos esse limite, né? O limite com h tendendo a zero, de f de x mais h menos f de x sobre h. F de x mais h é x mais h ao quadrado, f de x é x². Desenvolvendo esse produto notável, chegamos nessa expressão. x² anula com menos x², a expressão então é reduzida. H é fator comum no numerador e denominador da fração, então podemos simplificar. Temos então o limite com h tendendo a zero de 2x mais h. Aplicando o limite, né, fazendo com que h seja zero, temos que o coeficiente angular da reta, R, vai ser dado por 2x. No nosso caso, x é igual a 3. Então, 2 vezes 3, 6. Temos então o coeficiente angular da reta e um ponto da reta. Usando a equação fundamental da reta, temos que y do ponto é 9, coeficiente angular 6, x do ponto 3. Substituindo, temos então que a equação da reta R vai ser y igual a 6x menos 9. Bom, então verificamos que estudar limite é um bom negócio, né? Então vamos formalizar um pouco o estudo de limite. Temos aqui limite de f de x com x tendendo a igual a L. Isso quer dizer que quando x tende a f de x tende a L. Temos aqui um exemplo do limite. Limite de x² quando x tende a 2. A gente substitui no lugar do x 2, vai ficar 2², que é 4. Limite de 2x ao cubo menos 1, com x tendendo a 4. No lugar do x a gente substitui o 4. Vamos chegar em 127. Mais um exemplo. Limite de x² menos 4 sobre x menos 2, com x tendendo a 2. Substituindo, temos aqui 0 sobre 0, que é uma indeterminação. Bom, então parece que esse limite não existe, né? Mas vamos pensar um pouco. Quando o x se aproxima do 2 pela esquerda, o valor da função se aproxima de 4. Quando o x se aproxima de 2 pela direita, o valor da função também se aproxima de 4. Então, em uma situação limite, né, quando x se aproxima do 2, né, o limite de x tendendo a 2, parece que o valor dessa expressão assume o valor 4. Vamos ver o gráfico. O gráfico da função está aqui, é uma reta. A função não está definida quando x é 2, mas quando x se aproxima do 2 pela esquerda, o f de x se aproxima do 4. Quando x se aproxima de 2 pela direita, o f de x também se aproxima de 4. Então, vamos observar melhor o nosso limite. Se a gente fatorar o numerador da fração, a gente vai ter x mais 2 vezes x menos 2. X menos 2 é fator comum no numerador e denominador. Então podemos simplificar. Temos então que o limite com x tendendo a 2 de x mais 2 vai ser, substituindo no lugar do x o 2, 4. Então encontramos o limite. Mais uma vez, a função não está definida quando x é 2,
mas em uma situação limite o valor da função se aproxima do 4, né? Em uma situação limite a função tende a 4. Temos aqui mais alguns exemplos de limites. Temos aqui o gráfico da função y igual a 1 sobre x. A gente observa que quando x tende a menos infinito, o valor da função tende a 0. E quando x tende a mais infinito, o valor da função também tende a 0. O gráfico da função y igual a x ao cubo. Quando x tende a menos infinito, o valor da função também tende a menos infinito. E quando x tende a mais infinito, o valor da função também tende a mais infinito. E o gráfico da função y igual a x ao quadrado. A gente observa que quando x tende a menos infinito, o valor da função tende a mais infinito. E quando x tende a mais infinito, o valor da função também tende a mais infinito. Temos aqui mais um exemplo de limite. Esta é a fórmula da soma dos n primeiros termos de uma PG. Eu quero calcular agora a soma dos infinitos termos de uma PG quando a razão está entre 0 e 1. Então, peguei um exemplo aqui da razão sendo igual a meio para calcular esse número aqui. Calcular q elevado a n quando n tende a infinito. Então, temos então aqui o limite de meio elevado a n com n tendendo a infinito. Isso vai ser igual a limite de 1 sobre 2 elevado a n com n tendendo a infinito. Bom, quando n tender a infinito, 2 elevado a n também vai tender para infinito. E em uma situação limite, 1 dividido por infinito vai ser 0. Então temos que, quando a razão está entre 0 e 1, esse número aqui, q elevado a n, com n tendendo para infinito, vai desaparecer. Temos então a 1 vezes 0 menos 1 sobre q menos 1. Fazendo as continhas, temos menos a1 sobre q menos 1. Multiplicando numerador e denominador por menos 1, chegamos então em a1 sobre 1 menos q. Este é o limite da soma dos infinitos termos da PG com razão entre 0 e 1. Vou deixar aqui um exercício para vocês resolverem, que é o seguinte. Seja g de x igual a 2x² mais 2, calcular a função m de x, que é igual ao limite de g de x mais h menos g de x sobre h, com h tendendo a 0. Esta é a função que determina os coeficientes angulares das retas tangentes à curva g de x. Vou deixar a resposta. M de x vai ser igual a 4x. É isso aí, pessoal. Bons estudos e bom raciocínio.